Fernando Marques expõe situação que ele pessoalmente foi questionar o Felipe Franco e dá detalhes e muito mais. Se você quiser assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Eu não consigo pegar esse troço aqui e ficar ali horas, como as pessoas ficam procurando, tal. Quando tem alguma coisa algum fato que eu acho que eu tenho que intervir, eu intervenho forte, mas eu não ligo para as consequências, digamos assim, em termos de ganhar ou perder seguidores. Não, eu faço aquilo que eu acho que tem que fazer. Eu fui no gabinete do Felipe Franco essa semana, ele me recebeu. Eu ia te perguntar sobre isso. Eu fui lá, eu sentei lá, ele estava com 2 assessores. Tá? Eu prefiro que ele conte isso pessoalmente, ele conte lá ou aqui ou no podcast da Black School, que ele falou que vai. Eu sentei e falei assim, Felipe, olha, eu não preciso ficar rasgando seda aqui, falando o quanto que eu te admiro como atleta, o quanto que eu ajudei você enquanto presidente da IFBB, né? Porque eu fui um cara que brigou com os dirigentes da IFBB para fazer uma seletiva para o Arnold Brasil aberta aos atletas que não competiam na IFBB. E nesse campeonato estreou o Felipe Franco, na IFBB, estreou o Norton James, que vieram a ser campeões do Arnold, sim. certo? Então, eu trabalhei pelo esporte, não foi especificamente por eles, mas foi, na verdade, era por eles e por todos os outros. Mas, enfim, eu falei, não preciso ficar rasgando seda. Ele falou assim, Fernando, pô, a gente sempre se encontrou, você sempre foi meu amigo, tal, sempre me cumprimentou. Eu falei, sempre, sempre. E eu continuo sendo seu amigo. Só que amigo não é só para passar a mão na cabeça. É isso que a galerinha não entende. Você tá entendendo? Aí tinha 2 assessores lá que eu não conhecia. Eu falei para ele, você não tem assessor jurídico aqui no gabinete? Ele falou, tem. Eu falei assim, manda embora. Manda embora esse assessor jurídico, cara. Eu nem sabia se eram os 2 caras lá. Paciência, se foram dele. Mas não era, ainda bem. Você entendeu? E a conversa se desenrolou. E graças a Deus, eu estou à frente agora da Associação Brasileira de Combate ao Doping. O Felipe entendeu os pleitos que a associação e eu, como pessoa, estamos buscando em relação a essa realidade que nós estamos enfrentando aqui no Brasil com esses laboratórios underground. E ele se comprometeu muito em trabalhar pelo esporte e pela saúde das pessoas, tomando consciência da responsabilidade social que ele tem. E ele, no final, me agradeceu por ter trazido à luz para ele uma ótica que ninguém trouxe. Você entendeu? Às vezes os caras falam assim, na dúvida, vamos fazer, se alguém reclamar, a gente para. Eu sou o cara que tem que reclamar, parece, né? Porque ninguém põe a mão, ou põe o bico, ou mete o bico, porque acha que está se metendo na vida dos outros, porque acha que vai ser hateado, porque vai perder seguidor. Eu, quando tenho alguma missão para fazer, eu vou fazer. Sabe, se o cara é meu amigo, olha, infelizmente é meu amigo, mas aqui ele agiu errado. E assim eu sou com as pessoas do meu relacionamento. Sabe, todo mundo fala, Fernando, os caras te xingam, falam isso, faz de você, fala assim, cara... Mas quem que está falando isso? Eu não me acho melhor do que ninguém, mas se vier uma pessoa que eu respeito, que faz parte da minha história, que me conhece, como seu professor Eugênio Kroprovski, por exemplo, falar para mim, Fernando, mandou mal aqui, hein? Faz uma retratação aí, eu vou ouvir, falei, professor, por favor, o senhor acha? Por quê? Então me explica, me ensina como ele fez a vida inteira, entendeu? Isso nunca aconteceu. Sabe? Então não é que eu não ligo para a opinião dos outros, não é isso. É que eu às vezes tenho que tomar atitudes incisivas, como foi o caso dessa história dos laboratórios underground, porque senão aqui no Brasil vai virar uma festa. Eu fiquei puto e vesti a camisa da luta contra a proliferação dos laboratórios underground quando eu vi essas empresas criminosas, né, começarem a tomar espaço dentro dos campeonatos de musculação. Eu trabalhei a minha vida toda ensinando que suplemento é alimento. Não é isso? E aí, de repente, eu vejo num Eduardo Correia Classic o logo da Max Titanium e embaixo o logo da Brativa. O que é isso? Não dá. Eu falei, não, os caras estão folgados demais. Né? Como assim? O dirigente está cometendo um erro, né? E o laboratório está nessa. Não, vamos fazer, se alguém reclamar, a gente muda. Então, eu sou o cara que reclama. Ô, Fernando, e era isso mesmo, sabe? Assim, que bom que você tocou nesse assunto e eu nem precisei chegar lá e te perguntar a respeito. Porque, assim, a questão da divulgação sempre em meio do atleta, até mesmo pela ajuda de vida do atleta, de despesa e tal, isso, aquilo, já acontecia há um tempo.
Então, o que realmente te fez realmente tomar essa atitude mesmo foi quando você viu isso no campeonato. Foi. Não é verdade? Porque Foi. assim, você fala, cara, uma coisa ali, pô, tem uma ajuda, por exemplo, porque a gente sabe que existe uma demanda financeira para o cara se bancar em termos de anabólicos que ele precisa usar. Então, aquela marca ali manda para ele e tal, e ele faz uma divulgação, é uma coisa. Agora, a partir do momento que o próprio pessoal organizador tem ali, né, como patrocinador, não sei se premium, se algo do tipo, você fala, cara, mas espera aí, agora já passou do limite, Eu né? concordo que o atleta tem despesas que ele tem que se bancar, certo? Mas porque é só no Brasil? Quer dizer, todo o resto do mundo? Você já viu fora do Brasil, a não ser nesses países tipo México, tal, Paraguai, que a venda é liberada, alguém patrocinando o campeonato de musculação, algum laboratório patrocinando o campeonato? Você não vê. Você vê atleta usando roupa de laboratório underground fora do país, na Turquia. Você vê isso, você vê os caras apoiando campeonato de musculação? Não vê. Os caras dão um jeito de se bancar. Não é isso? Aqui no Brasil, infelizmente, a musculação já é tão mal vista. Sabe? Vamos nós ficar fazendo propaganda do errado. É aí que tá. Eu, como associação, se tem cara aí nesse meio aí que tá fazendo a coisa direito, vamos brigar para esses caras se legalizarem. Certo? Porque eles não podem ficar no underground. Não podem não sofrer fiscalização, não ter incidência de tributos em cima dos produtos. Né? O pessoal fala assim, você defende a Landerlan. Nunca que eu defendi a Landerlan. Nunca. E até... Não. O que eu sempre falei é que a Landerlan não é um laboratório underground. A Landerlan, se você quiser fiscalizar a Landerlan, se você quiser conhecer a Landerlan, você sabe onde é a fábrica lá, você pode ir lá visitar, entendeu? Agora, mas o nosso território seria Brativa, legal da mesma a forma. G-Pharma, todas as outras, a Oxygen, você vê, cadê o laboratório desses caras? Não tem. Mas, por exemplo, isso eu acredito que não ia mudar a sua opinião se você visse lá a Landerlan taxada ali daquela forma. Não, veja, porque, assim, não pode do mesmo jeito. Isso, porque da mesma forma que ela é uma empresa fora, porém aqui é ilegal. Não pode. Não é uma sharing, não é uma Merck, exato. Não né, pode. uma Organon. Se a Anvisa não aprova o produto, eu não estou falando que eu gosto da Anvisa, tá? Eu estou falando de lei. Não é a minha opinião, é lei. Se a Anvisa não aprova o produto, se médico não pode receitar, se não vende em farmácia, é ilegal. Então, a Landerlan é tudo isso aqui no Brasil? É, só não é underground. Simplesmente tem procedência. Assim como tem laboratórios na Índia, que tem procedência também, acho que Muscle Farm, tem indústrias farmacêuticas na Índia que vendem para o mundo todo. Agora,